Oi, gente! Mais um vídeo com o nosso convidado especial aqui do canal, o Pastor Jeff. Estou muito feliz porque ele está aqui novamente, vai compartilhar uma palavra conosco, uma palavra maravilhosa, porque já tive aqui um pouquinho, já recebi um pouquinho antes de ligar a câmera. Então é isso, pastor, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. A gente vai conversar sobre um texto da Palavra de Deus, aqui de Efésios capítulo 1. A gente vai conversar sobre alguns versículos que está ali, e para vocês verem que como é maravilhoso, como o Evangelho é simples, como a Palavra de Deus ela é simples, e a gente não precisa de muitos recursos para entender o que ela quer dizer para nós, né? É sempre bom, claro, ter subsídios, aonde você venha se aprofundar mais um pouco, mas você, quando passa a meditar a Palavra de Deus, tirar um tempo para estar com ela, se relacionando com ela, porque a Palavra de Deus ela é espírito e vida. E você vê que tem muitas coisas aqui que elas são simples para o nosso entendimento. Basta a gente meditar e com muita atenção, com muito carinho, ficar ali, tirar um tempo com ela. Eu queria ler Efésios capítulo 1 e a gente vai começar a partir do versículo 3. Não vamos entrar em detalhes sobre esta carta e tal, mas vamos começar a conversar a partir do versículo 3, para você ver que como é simples o Evangelho. E Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, diz assim: Agradecemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Veja bem, ele diz assim, está agradecendo a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado. O Senhor já nos abençoou. Ele não vai nos abençoar. Ele já nos abençoou. Por qual motivo nós somos abençoados? Por que nós somos abençoados? Por estarmos unidos com Cristo. Simplesmente por nós estarmos em Cristo, nós já somos abençoados. Isso já está determinado. Nós estamos em Cristo, nós somos uma pessoa em Cristo. Um exemplo, nós nascemos de novo em Cristo Jesus. Nós somos novas criaturas, nós nascemos de novo. Pedro vai dizer que nós somos participantes da natureza divina. Paulo vai dizer em Colossenses que nós temos as mesmas qualidades de Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós somos uma pessoa em Cristo. Paulo vai dizer que nós fomos batizados em Cristo. E quando ele fala aqui batismo, ele não está se referindo ao batismo em água. Ele está dizendo que nós fomos enxertados, inseridos, batizados em Cristo. Então, nós somos um em Cristo. João vai dizer que assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Quando Deus olha para nós, Ele não vê você, Ele vê Cristo. Nós somos uma pessoa em Cristo. Vai gravando isso. Pense bem, nós somos uma pessoa em Cristo. Estamos em Cristo. O que aconteceu com Cristo, aconteceu conosco, certo? Então, nós somos abençoados porque nós estamos em Cristo. Não é por algo que nós fizemos. Até porque Paulo diz que, por natureza, Rafael, nós éramos merecedores da ira. Paulo também diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. E ele vai dizer também que nós éramos inimigos de Deus. Mas por causa de Cristo, nós temos paz com Deus. Nós fomos justificados. Você foi justificado diante de Deus por causa de Cristo. Não por causa da minha performance, não por causa do que eu fiz, não por causa que alguma coisa boa existia em mim. Então Deus olhou e falou assim, uau, preciso fazer alguma coisa por ele, porque olha só, nunca vi coisa igual, então eu vou fazer. Não, nada disso existia em nós. Não existia nada em nós que pudesse resolver a nossa vida em Deus, certo? Não existia. Deus enviou seu Filho, morreu por nós e por causa dele nós fomos justificados, regenerados, nós somos salvos, somos novas criaturas, nascemos de novo. Essa é a sua identidade. Não existe o que você possa fazer de pior para que Deus venha te amar menos, e não existe o que você possa fazer de melhor para Ele te amar mais. Ele simplesmente te ama. Você não pode ser mais amado do que você já é. Você não pode ser mais perdoado do que você já é.
Você não pode ser mais justo diante de Deus do que você já é. E isso tudo que nós estamos falando aqui, Rafaela, são assuntos que a gente vai abordar nos próximos vídeos. Então, a gente está apenas conversando sobre essas coisas tão básicas, mas que muitas pessoas têm sofrido pela religiosidade. Entenda isso. Tudo que diz respeito à nossa vida foi resolvida na cruz, em Cristo Jesus. Cristo Jesus é suficiente para todas as áreas e aspectos da nossa vida. O versículo 4 diz assim: antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Veja bem, antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhidos para sermos dele. Por meio de quem? Da nossa união com Cristo. Você está em Cristo e você é de Deus por causa de Cristo na sua vida. A Bíblia diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Antes da criação do mundo, nós já fomos escolhidos por Deus. Não tem a ver com nós, tem a ver com Cristo. Tem a ver com Ele, é por meio dEle, por Ele e para Ele. Não foi nós que amamos a Deus, foi Deus que nos amou primeiro e agora nós podemos amar a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dEle sem culpa. Sem culpa. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Não existe nada que impede o teu relacionamento com Deus. Não é Deus, Rafaela, que se afasta de nós. É as pessoas com uma mente religiosa, cometer um pecado, coisa parecida, se afastam de Deus. Por quê? Porque se enche de culpa, de condenação por causa daquilo. Muitas pessoas pensam assim porque têm a mente religiosa, estão presos a um legalismo. Então o que acontece? Quando cometem um deslize, um pecado, vem a culpa. Então o que elas fazem? Elas correm de Deus. Mas você está em Cristo. E isso não vai mudar a sua identidade de filho. Tudo que Deus quer é que você corra para Ele, não distante dEle. Talvez você cometeu um pecado, houve um deslize na sua vida, na sua semana, no mês, e você está cheio de culpa, de condenação, achando que Deus virou as costas para você. Não, 1000 vezes não. Deus virou as costas para Jesus na cruz, naquele momento que Ele recebeu, caiu sobre Ele toda a ira de Deus, aquilo que era para nós viver e pagar o preço na cruz, Cristo viveu e pagou no nosso lugar. E Deus virou as costas para Cristo naquele momento, porque Ele estava recebendo toda a ira de Deus por causa do meu pecado e por causa do teu pecado. Então ali Deus virou as costas para Deus, para que agora nós possamos ter um relacionamento genuíno com Ele, livre da culpa, livre da condenação, livre de qualquer coisa que possa distanciar você de Deus. Você é amado por Deus, você é amada por Deus e nada vai mudar isso. Isso está definido no coração de Deus. Então se aproxima dEle, se volte para Ele e você vai ver como você vai ser abraçada, curada naquele momento ali. Porque há perdão para a tua vida. O versículo 5 nos diz assim, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo. Pois este era o seu prazer e a sua vontade. Deus já havia resolvido que nos tornaríamos seus filhos. Versículo 6. Portanto, louvemos a Deus. Quando ele diz portanto, esse portanto tem a ver com tudo que nós conversamos até aqui, certo? Então ele diz, portanto, louvemos a Deus pela sua gloriosa graça que Ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Vê que tudo é por causa de Cristo. Tudo tem a ver com Ele. Tudo. Graça é um presente, certo? Eu pergunto para ti, Rafaela, o que tu faz quando tu recebe um presente? Eu aceito. Tu recebe, tu aceita, né? Sim. E tu vai fazer o quê? Usar. Usar, com certeza. Né? Uhum. Tu vai perguntar o preço para mim? Não. Ninguém pergunta, eu creio que não. Não, deselegante, né? Então, o que acontece aqui? Nós recebemos esse presente de Deus.
Ou seja, tudo que aconteceu aqui é por causa da graça de Deus. Você é filho por causa da graça de Deus. Você é abençoado por causa da graça de Deus. A graça de Deus não é uma doutrina. A graça de Deus não é uma filosofia. A graça de Deus é Jesus. Jesus é a graça é Jesus. Certo? Então o que acontece aqui? A graça de Deus é um presente de Deus. Que você acessa ele por meio da fé, você abre ele por meio da fé e usufrui dele por meio da fé. Todo o nosso relacionamento com Deus é por meio da fé. Simplesmente, gente, por crer na obra de Cristo. Simplesmente por crer na obra consumada de Cristo. Cristo é suficiente. Todos os benefícios da graça para as nossas vidas você acessa por meio da fé. Por crer, a sua cura é simplesmente por crer. A sua porta de emprego já existe, você ora como se ela já é sua. É diferente, muda a forma de você orar, muda a forma de você se relacionar com Deus. Deus não veio trazer uma religião, Ele veio trazer um relacionamento. Receba a graça de Deus, o amor de Deus, o favor de Deus, a provisão de Deus. Tudo está na sua vida. Não é por causa que você é bonzinho, não é por causa que você ora, jejua, lê a Bíblia 1000 horas por dia. Não, mas simplesmente por causa de Cristo. Simplesmente por causa do que Cristo fez. O versículo 7 nos diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertados. Isto é, os nossos pecados são perdoados. Os seus pecados, passado, presente e futuro, estão perdoados. Paulo diz que nós éramos escravos do pecado. O pecado, Jesus resolveu na cruz. Todos os nossos pecados. A raiz do pecado foi destruída. O pecado foi destruído. Então você pergunta, mas a gente ainda peca. Então, são outros assuntos. A gente vai, no caso, estar conversando nos próximos vídeos. Mas entenda, o pecado foi resolvido. Entenda isso. O pecado foi resolvido. Uma pessoa me perguntou uma vez, porque ela chegou para mim e falou assim: cara, aconteceu isso, isso e aquilo comigo. Pequei e aconteceu isso. E eu conversei com algumas pessoas, ela disse que agora o Espírito Santo saiu de mim porque eu pequei. Eu falei: cara, não faz sentido. Não tem como isso acontecer. Você vê, ela pecou, ela está lá com a culpa, se sentindo condenada, culpada por causa daquilo. Não faz sentido o Espírito Santo sair da vida dela, sendo que é Ele que vai restaurar, levantar, curar a pessoa. Porque não é da vontade de Deus que ela fique aonde ela está. E o Espírito Santo que habita em nós, é Ele que nos levanta, é Ele que nos ergue. Convence, né? Que convence, repetindo o versículo 7, para nós chegarmos até o versículo 10. Diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós somos libertos, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Versículo 10. Este plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que existe no céu e na terra. Veja bem, repetindo, nós estamos em Cristo. Você está em Cristo. Isso é uma obra consumada. Isso já está definido. Isso ninguém pode mudar ou alterar, porque foi Deus que decidiu. O versículo 11 nos diz assim: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. É simples, mas é maravilhoso. Agora, veja o versículo 19. E como é grande o seu poder. Isso aqui é Paulo orando. Ele diz assim, ó: como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Não é algo que vai agir, não é algo que vai acontecer se alguém espiritual vir e orar por você. Não, Paulo estava orando para que eles tivessem esse entendimento do que? De como é grande o poder de Deus que age em nós, os que cremos. E que poder é esse? E ele responde: esse poder que age em nós
é a mesma força poderosa que ele usou quando ressuscitou Cristo e fez com que ele se sentasse ao seu lado direito no mundo celestial. Por nós estarmos em Cristo, nós temos a graça de Deus, o poder de Deus agindo, se movendo por meio de nós, os que cremos. E esse poder é o mesmo que ressuscitou Cristo. Está em você, está em mim. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Repetindo, não tem a ver com o que você fez, não tem a ver com a sua performance, mas tem a ver com Cristo na sua vida. E o apóstolo Paulo fala em Romanos 5,17 que nós somos chamados para reinar em vida. Enquanto aqui você viver, nós somos chamados para reinar em vida por meio de Cristo Jesus. Por meio de Cristo nós reinamos sobre toda a circunstância, sobre toda a adversidade, reinamos sobre o pecado, reinamos sobre toda e qualquer situação que você possa estar enfrentando. Nós reinamos porque nós estamos em Cristo. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Cristo triunfou, nós triunfaremos. Preste atenção no versículo 21. Cristo reina sobre todos os governos celestiais, autoridades, forças e poderes. Ele tem um título que está acima de todos os títulos das autoridades que existem neste mundo e no mundo que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo. Pense comigo. Nós somos chamados para reinar em Cristo. Você está em Cristo. Você é uma pessoa com Cristo. Então, se você está em Cristo, se você é uma pessoa com Cristo, se você aceitou a Cristo, você crê na obra consumada de Cristo na cruz, assim como Cristo está sobre todas as autoridades, governos e forças e poderes, você também está. Ele diz que Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu Cristo à igreja, que é eu e você, como o único Senhor de tudo. A igreja é o corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos em Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Simples assim. A igreja é o corpo de Cristo. Ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. Cristo está acima de toda e qualquer circunstância, adversidade. Quando Cristo esteve aqui, o que aconteceu com os ventos, com o mar? O que aconteceu com as pessoas? Em nenhum momento Cristo se intimidou. Em nenhum momento as coisas deixaram de acontecer quando ele estava presente. Ele curou, ele libertou, ele acalmou o mar, ele acalmou a tempestade. Pedro teve uma pesca maravilhosa por causa de Cristo. Todos esses acontecimentos que Cristo realizou, nós, por estarmos em Cristo, temos o poder dele agindo em nós para que essas coisas também venham a acontecer. Ele falou que nós faríamos as obras maiores do que ele, porque nós estamos em Cristo. Você pode ser o melhor, pode não, além de poder, você deve, porque você está em Cristo. Ser a melhor dona de casa, dona do lar, esposa, ser o melhor esposo, ser o melhor funcionário, ser o melhor patrão. Você está acima da média em comparação a todas as outras pessoas, porque você está em Cristo. Nós estamos em Cristo, o poder de Deus está em nós. Você está acima de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer adversidade. Ele está acima de todos os poderes. Por isso que Paulo vai dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja bem, por causa de Cristo, sou mais do que vencedor por meio de Jesus. A vitória de Cristo é a nossa vitória. Isso é maravilhoso, velho. Chocada. Isso é libertador. Isso é libertador, gente. Meu Deus Entenda do céu. isso. O tempo todo o texto ali, né? Simples. Coisa simples, mas tão profunda, gente. Que nos dá uma força, né? Uma coragem. Exatamente. Que é isso, né? Que a palavra de Deus gera em nós. Meu Deus. Existem muitas pessoas sem esperança, muitas pessoas sofrendo, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas
vivendo Na miséria. na miséria e na pilha da ansiedade. Da ansiedade, verdade. Vivendo situações assim que não é para elas viver. Pessoas que estão presas, Rafael, não é que estão algemadas, não é que estão amarradas dentro de casa, que não possam sair. Estão presas, amarradas por um pensamento, pelo pensamento religioso, pelo legalismo que tem amarrado, aprisionado muitas pessoas a não viverem o novo de Deus, a não viverem a liberdade para a qual Deus nos chamou. Eu não sei qual realmente é a situação que você está vivendo, mas eu digo que você está em Cristo, você é nova criatura, o poder de Deus está na tua vida, você tem as qualidades de Cristo. Se relacione com Ele, crie essa intimidade com Ele na oração, conhecer a palavra de Deus, se relaciona com Ele. Ele não veio trazer uma religião, ele veio trazer um relacionamento. Ele nos ama. Você está em Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Espero que você seja edificado com essa palavra. Espero que você seja ricamente abençoado, que a sua casa, a sua família, os seus filhos, a sua empresa, os seus negócios, os seus funcionários, você que está desempregado, saiba que existe uma porta aberta para você. Receba isso. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, Rafael. Amém. Deus. Meu Deus, palavra libertadora, maravilhosa. E vamos ficar por aqui hoje, tá bom, para deixar um gostinho aí no ar. Porque nos próximos vídeos nós vamos ter muito mais, gente. Em nome de Jesus. Né? Até a próxima, então. Deus abençoe vocês. Junto. Tamo junto. Valeu.